Oi, pessoal. Mito e razão. Esse é um tema que inicia praticamente a filosofia ocidental e é bem interessante porque das bases do pensamento contemporâneo nós conseguimos voltar, dar vários passos para trás para entendermos de onde surgiu toda essa ideia de questionamento, de razão e todos os outros princípios que acabaram sustentando a filosofia ocidental. Então vamos imaginar ali. Eu falo aproximadamente século VII a.C., tá? O momento em que começou a haver um choque entre a noção de mito e razão. Tá? Vamos pensar que estamos na Grécia. Tá? Quando eu falo em Grécia, é interessante que as pessoas pensam, mas na Grécia havia filósofo e todo mundo era inteligente, e o pessoal ficava discutindo na ágora, isso era uma coisa fantástica, porque na Grécia é que havia civilização decente. Calma lá, velho. Em primeiro lugar, não era assim. Nós temos relatos de alguns filósofos gregos que trouxeram, deixaram um legado aí como expoentes da razão. Mas não vai você pensar que todo grego era um filósofo, que todo grego era ninja no pensamento. Cara, deveria haver muita gente incipiente, muito zezão ali no meio, pessoa que não tinha o menor conhecimento dessa natureza filosófica, tanto que você ouve alguns nomes gregos. Não é todo mundo que era ninja assim. Então vamos começar a desconstruir a partir de então. Bem, o que é que nós precisamos entender? Que no berço, lá na origem dessa noção da filosofia, nós tínhamos uma cisão, uma separação que começou a surgir. Por quê? Porque a tradição do pensamento buscava explicar os fenômenos que aconteciam com o ser humano, os fenômenos que aconteciam na natureza, por meio do mito, as explicações mitológicas. Bem, o que era uma explicação mitológica? Era algo que, em razão de o homem não conseguir explicar de maneira clara e racional, ele fazia o quê? Ele delegava a um conhecimento que fosse algo fantasioso. Ele criava fantasias para explicar aquilo que acontecia. Vamos a um exemplo prático. Se você, em algum momento da sua vida, teve medo de chuva, medo de trovões, e os seus pais disseram alguma coisa do tipo: não se preocupe, o trovão não é nada, é só São Pedro jogando boliche lá em cima, nas nuvens. E isso resolveu para você aquela época. Então você ouvia um trovão, em vez de você pensar, nossa, um trovão, está dando uma tempestade, você pensava que havia um São Pedro lá em cima, muito louco, dele jogar bolão lá em cima. Pois é, e isso resolveu para você, porque você estava em um estado de amadurecimento da razão, em que a fantasia ainda supria a sua necessidade de conhecimento. Você não iria dizer para o seu pai, larga a mão de besteira, viu que coisa mais ridícula isso que você disse, é uma fantasia, isso não explica para mim aquilo que eu quero saber. Pois é, nós podemos pensar que nesse momento da história, tá, dali para trás, falando da filosofia grega, lá no período que seria chamado período clássico da filosofia grega, nós tínhamos que considerar o surgimento desses mitos como forma de explicar o mundo, como forma de organizar. O mito também é uma forma de saber, mas é um saber não sistematizado, que hoje acaba se traduzindo em algumas situações como o senso comum. E existem ainda algumas fantasias que explicam ou que tentam explicar ou dar sentido para a vida humana, ao passo que de outro lado, nós temos o conhecimento que buscava a razão para tentar explicar ou resolver alguns desses problemas. Então, no surgimento da filosofia ocidental, nós temos uma tentativa de explicar algo que o mito não conseguia mais explicar. A humanidade começou, e quando eu digo humanidade, estou pensando na sociedade da época, começou a evoluir no sentido estrito da palavra racionalmente para buscar novas formas. Começou a questionar, certo? Então, a dúvida é que começou a colocar o mito em xeque e a partir de então os mitos não resolviam mais todos os problemas. Mas não vá você pensar que quando surgiu a filosofia foi assim: isso aqui é um mito, beleza, nada mais a explicar, não existe nada de Zeus,
nem de um cara que fica lá em cima jogando raio, nem um Hércules, não existe mais. Não, não é assim. Isso é uma transição. Essa é uma transição longa. Não vá você pensar que quando surgiu lá um filósofo dentro dos pré-socráticos falando de alguma coisa assim, todo mundo deixou de acreditar. Não. Isso foi um processo construído ao longo do tempo e com muito amadurecimento, por meio de muitas discussões, de diversas investigações e especulações filosóficas. Para você entender, já falei antes, o mito é uma forma de saber, é um tipo de saber, mas é um saber não sistematizado. Ele é pouco envolto em racionalidade, ao passo que o conhecimento filosófico passa a ser uma espécie de conhecimento com mais racionalidade. Mas não vá você pensar que filosofia é só especulação. Foi por causa do surgimento da filosofia que diversos outros saberes acabaram surgindo também. Maravilha? Então aqui uma pequena aulinha para a gente falar sobre mito e razão, que é algo que vai mostrar lá o surgimento da filosofia no mundo ocidental. Se você curtiu, deixa um likezinho maroto aí, faça perguntas, sugira outros assuntos para eu colocar aqui. Maravilha? Vamos tentar manter uma periodicidade legal para a gente conversar sobre filosofia também. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Força, guerreiro!